No vídeo de hoje eu vou atrás da platina do jogo Ben 10. Eu não acredito nisso. Eu joguei muitos jogos do Ben 10 na época do PlayStation 2 e o que eu mais gostava era o Protetor da Terra. Eu me divertia demais quando era criança jogando esse jogo e fiquei com uma certa nostalgia. Então eu resolvi recuperar minha vontade de jogar videogame platinando o jogo Ben 10. Esse é o nome mesmo, não é um nome tão legal, mas é isso. Não é justo, eu sou o herói. Para ir atrás da platina, eu preciso pegar as 38 conquistas desse jogo, que são separadas por conquistas de combate, que são sua maioria, conquistas de terminar uma fase em um certo tempo e conquistas relacionadas à história. E a primeira coisa que eu fui fazer foi ir atrás da história do jogo. A história desse jogo é bem simples, somos apresentados ao vilão fazendo alguma coisa terrível. Lembrando que esse jogo é mais infantil, e o primeiro boss é esse palhaço aí que roubava a felicidade das pessoas, que é irônico para um palhaço, mas enfim, precisamos ir atrás dele, destruindo os transmissores e indo até o covil do palhaço. Morre, palhaço! Eu geralmente não olho um guia nem nada, gosto de terminar a história e depois ir atrás do que preciso para fazer a platina. Esse foi o caso aqui, e a primeira coisa que eu fiz foi terminar o jogo. E uma coisa legal que achei nesse jogo do Ben 10 é que a primeira missão de cada ato é a apresentação do vilão que vamos enfrentar, e a segunda missão já é a missão onde enfrentamos o vilão. É realmente como se fosse um episódio do desenho. Dá um tempo nessa história aí, tá? Por favor, Capitão Chato. O jogo em si não é tão longo, são 6 fases somente, tendo que enfrentar então somente 3 bosses. O que é uma pena, já que esse jogo tinha muito mais potencial. Enquanto eu zerava o jogo, eu pegava várias conquistas nesse caminho. E a primeira conquista que eu peguei foi de coletar a minha primeira carta de sumô. Uma cartinha, primeira conquista. Pô, só agora eu fui pegar uma conquista? Não acredito! Uma carta dourada de sumô! Onde você conseguiu? Estou atrás disso, feito um louco! Que é o único coletável desse jogo. Ao todo são 18 cartas que preciso coletar, mas pegando a primeira carta vem a nossa primeira conquista. A segunda e a terceira conquista que eu peguei foi de realizar um combo de 50 e de 100x. Opa, peguei uma conquista. Opa, peguei outra conquista. E de verdade, o Massa Cinzenta nesse jogo é extremamente roubado. É muito fácil fazer os combos com ele. Esse golpe principal dele é completamente quebrado, cara. De verdade, é o melhor golpe desse jogo. Que merda, hein? Ó o bicho vindo, moleque! Todo dia tem uma merda. No início do jogo você não tem os 10 aliens liberados, você vai liberando à medida que vai avançando no jogo, e cada alien você pode upar ele 3 vezes, e para comprar esses upgrades você precisa de pontos. Esses pontos você consegue derrotando os inimigos, quebrando caixas e por aí vai. E o primeiro alien que eu coloquei no máximo foi o Chama, e fazendo isso pegamos uma conquista que é bem 10%. Aí, bem 10%. Tá, então eu chuto que eu tenho que fazer pra todos os personagens no máximo, provavelmente, é isso. Acertou, miserável. E falando nas habilidades dos aliens, além do combate básico e do especial de cada alien, temos também a ultimate de cada alien. E usando nossa ultimate e derrotando 10 inimigos ao mesmo tempo, pegamos a conquista Ultimate Force. Ó, peguei uma conquista. Nesse ponto eu estava usando bastante Massa Cinzenta, já que ele era bem forte, e acertando 5 inimigos com um único tiro, pegamos outra conquista. Peguei outra conquista. Nossa, mas o Massa Cinzenta é o melhor até agora, velho. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Com isso, chegamos no primeiro boss do jogo, e derrotando ele, pegamos a primeira conquista relacionada à história. Eu sou ladrão. Easy! É o bichão mesmo, hein, doido? Seguindo a história, nos deparamos com a abelha rainha, que também tem nos desenhos. Ela gostaria de fazer um programa de TV. O problema era que o pessoal da plateia eram humanos, que não estavam tão confortáveis assim. Então precisamos impedir ela. No meio desse caminho, pegamos mais um alien, que é o Enxurrada. E daí eu fiquei tipo... Porcaria seria essa? Todo dia tem uma merda. Acontece que eu percebi que esse era o reboot do Ben 10 que eles fizeram, algo que eu nem sabia que tinha acontecido. Mas enfim, esse Enxurrada aí substituiu o Aquático, que por sinal era bem mais da hora que esse Enxurrada aí, ou sei lá como é que é o nome desse troço. Olha só. Olha que legal. Bonito. Empolgante. Tá uma merda! Que coisa horrorosa. Lixo, lixo, super lixo.
Bem 10. Esse é o pior desenho que eu já vi na minha vida. Sério, cara? É o meu preferido. Voltando pro jogo e jogando com uma enxurrada, eu pego a conquista de derrotar 3 inimigos com a habilidade dele. Opa, consegui uma conquista mó aleatória. Seguindo a história e chegando no covil da abelha rainha e derrotando ela, conseguimos mais uma conquista. E logo de cara somos apresentados ao boss final do jogo, que é esse robô gigante aí que sinceramente eu não lembro dele nos desenhos. Ele estava criando uma máquina de tornados para destruir as cidades. E é claro que um garoto de 10 anos precisa salvar o dia. Eu sou o herói! Indo atrás dele, pegamos mais algumas conquistas. A primeira foi com o Chama, que derrotando 3 inimigos com a sua habilidade conseguimos a conquista Well Done. Opa! E aqui eu fiz a primeira conquista relacionada ao tempo da fase. Basicamente você precisa completar cada fase do jogo em menos de 15 minutos. E na fase do Canyon eu acabei fazendo isso sem querer, me dando a primeira conquista relacionada a isso. Já completei? Nossa, peguei até conquista. Complete the... será que tem essas conquistas pra todas as fases, mano? Omnitrix, modo depressão. Passando para a última fase do jogo, eu acabo pegando a conquista de pegar metade das cartas de Sumo. Eu não olhei um guia nem nada. Acontece que na minha primeira jogada de cada jogo, eu gosto de explorar bastante o mapa. E acabei encontrando 9 das 18 cartas de Sumo que eu precisava. Algumas cartas eu até tinha encontrado, mas precisava de um alien específico para conseguir pegar. Então eu já sabia que tinha que voltar naquela fase para conseguir. Algo bem normal nos jogos de hoje em dia. Mas que absurdo! E chegando no boss final e derrotando ele, eu acabo pegando 2 conquistas, de finalizar o jogo e de completar a última fase em menos de 15 minutos. Terminando assim o jogo. Caramba, mas já acabou? Mas já? Oxi! Nossa, bem rápido. Ok, como é que eu pulo isso aqui? Era um momento quase perfeito. Nossa, completei em menos de 15 minutos. The Tornado e finish the game. Esse jogo foi bem curto, infelizmente, mas ainda assim faltavam 24 conquistas para ir atrás. Então agora eu começo a olhar a legenda das conquistas para descobrir o que precisava fazer. Vou ter que ler cada uma delas aqui e ver o que falta para fazer. E comecei indo atrás de tentar matar os 3 bosses do jogo sem levar dano. Mas indo até esses bosses eu foco em algumas conquistas de combate. E a primeira que eu pego é de derrotar 5 inimigos com a habilidade do Cipó Selvagem. Opa, era isso. E com a habilidade do diamante, acertando 10 inimigos com ela, eu consigo mais uma conquista. E derrotando 2 inimigos com esse robô aí, eu pego uma conquista e eu não entendi essa conquista, mas acredito que tava bugado. Essa eu confesso que eu peguei sem querer. Foi sem querer, me desculpa. E jogando a fase tentando derrotar o último boss do jogo sem levar dano, eu acabo pegando uma conquista específica, que é passar a fase inteira sem cair do mapa. Parece fácil, né? Mas enquanto eu tentava fazer as conquistas de combate do Bala de Canhão, isso acabou acontecendo, cara. Então eu tive que repetir a fase novamente. Ah, mas aí é brincadeira. Eu não esperava por essa, mano. Ele me chamou de forma de vida inferior? Acho que foi o que eu ouvi. Eu até acho que ele tem razão. E acaba que na minha primeira tentativa de derrotar o boss sem levar dano não deu certo. Eu acabei tomando um hit e ainda caí da fase. O que significa que as 2 conquistas que eu estava ali pra pegar, eu acabei falhando. Antes da outra, porque... Na minha segunda tentativa, eu tinha somente esses 2 objetivos em mente, mas acaba que às vezes no combate o Max ou a Gwen te passam algum objetivo que você precisa fazer. São objetivos simples, como fazer um combo, usar a habilidade de algum alien ou usar alguma ultimate específica. E completando esses objetivos 30 vezes, pegamos mais uma conquista. E terminando essa fase sem cair, eu pego finalmente a conquista que era meu objetivo inicialmente, junto com a conquista de matar o boss sem levar dano. Ai, consegui. Tá. Peguei as 2 mais difíceis. Eu não vou dizer nunca. Passando para o próximo boss que eu precisava matar sem levar dano, eu pego mais algumas conquistas no meio desse caminho, que é fazer 5 abelhas explodirem no mesmo combate, que é bem tranquilo. E depois de upar todos os aliens para o nível 3, eu pego mais uma. Vou pegar uma conquista aqui agora, pelo menos. Minha frustração. Completei Completely Upgrade All Islands. O quê? E tu usou a extensão, sabe? Eu fiz 2 tentativas tentando derrotar a abelha rainha sem levar dano, mas acabei tomando um único hit em cada tentativa. 10 super-heróis nesse relógio idiota e você escolhe um que pega fogo? E como demorava para chegar nos bosses, eu resolvi deixar isso para o final. Mas terminando essa fase em menos de 15 minutos, pegamos as conquistas dessa fase.
Pelo menos foi em menos de 15 minutos, mas eu tomei um dano, mano. Indo para a próxima fase então, além de eu precisar terminar ela em menos de 15 minutos, que é o padrão de todas as fases, eu preciso pegar as 3 cartas de Summô. Eu já tinha alguns objetivos preparados, e o primeiro é de usar a habilidade do insectoide em uma abelha quando ela está prestes a explodir. Mas fazendo isso, eu acabo pegando outra conquista que eu não esperava. Na descrição da conquista, fala que para pegar essa conquista, eu preciso usar todos os 10 aliens em uma única luta. Mas eu acabei pegando a conquista sem precisar fazer isso, o que eu não entendi foi nada. Mas pelo menos foi uma conquista a menos. Ben, o que está fazendo? Eu não fiz isso! Terminando então essa fase em menos de 15 minutos, eu completo tudo que eu precisava fazer nela. Então eu resolvi jogar a primeira fase do jogo, pois além de precisar pegar uma carta que eu não conseguia, porque não tinha o diamante liberado na época, eu resolvo pegar a conquista do bala de canhão, já que aqui os inimigos são mais fracos e para pegar essa conquista eu precisava derrotar 6 inimigos usando a habilidade dele. Foram algumas tentativas, mas que no fim deram certo. Além, é claro, de conseguir terminar a fase em menos de 15 minutos, que é o padrão de todas as fases, como eu já disse. Beleza, mais uma, com todas as cartinhas de Summô pegadas. Acho que falta só mais uma em menos de 15 minutos. E com isso eu não precisava mais jogar a primeira fase do jogo. Indo para a segunda fase do jogo, além de terminar a fase em menos de 15 minutos e pegar as cartas de Summô que faltavam, eu precisava derrotar o palhaço sem levar dano. Esse era o primeiro boss do jogo, então foi bem tranquilo. Vai descer pro presídio, né, Sandro? Ai, meu Deus. Eu cheguei em menos de 15 minutos e defetar o zomboso sem tomar dano. Com isso, faltava apenas as conquistas de combate, além, é claro, de derrotar a abelha rainha sem levar dano, que eu não tinha conseguido antes. O que foi que disse? Então resolvi focar nas conquistas de combate primeiro, já que as que faltaram dariam um trabalhinho. E a primeira conquista que eu fui atrás foi relacionada ao XLR8, que por sinal é meu alien favorito do Ben 10. Com ele eu precisava fazer algo bem específico, que era relacionado a esse palhaço que arremessa a torta. Eu precisaria usar a habilidade do XLR8 e antes da torta cair eu precisava derrotar o palhaço. Foram algumas tentativas para fazer isso, mas eu acabei conseguindo. Agora chegou a hora das 3 conquistas mais chatas desse jogo, e todas elas eram relacionadas ao 4 braços, que por mais que seja o alien mais conhecido do Ben 10 e acredito eu o favorito de muita gente, ganhei o dia. ele não é tão bom. Inclusive, me fala aí, qual é o seu alien favorito do Ben 10? Comenta aqui embaixo. Com o 4 braços eu preciso derrotar 3 inimigos tacando alguém em cima deles. E a outra conquista, eu preciso pegar esse cara avantajado aí. Quer emagrecer, dieta? E acertar 5 inimigos. Então eu tentei fazer as 2 conquistas ao mesmo tempo. E o melhor lugar para fazer isso era nessa parte específica do segundo mapa. Foram muitas, mas muitas tentativas mesmo. Aí foi. Acabou que eu fiz uma e depois eu fiz a outra. Mas isso demorou mais do que deveria. Mas a próxima conquista eu precisava só acertar esse avantajado aí nessas caixas aí. E quebrando mais de 5, eu pego a última conquista do 4 braços. Nessa mesma parte, eu pego a conquista de derrotar 10 inimigos como o Ben. Que foi bem chatinho, já que ele não dá muito dano. Mas ia ser bem tranquila, só demora um pouquinho mesmo. Foi. Eu tenho que expandir as minhas habilidades. Boa ideia! Usar a cabeça! Assim não. Do outro jeito. Que outro jeito? Com isso, faltavam apenas 3 conquistas, de derrotar a abelha rainha, de usar a habilidade do Ultra T em um robô específico, e faltava apenas uma única carta de Summô para coletar. Por sorte, essa carta era na fase do robô que eu precisava derrotar, mas desviando desse golpe do robô no timing específico, usando a habilidade do Ultra T, eu pego a conquista. Eu não falei muito desse alien Ultra T, porque apesar dele ser bem legal no desenho, aqui ele é bem horrível. Que chato. Pegando a última carta de Summô que faltava, eu pego mais uma. Summô Gold, faltando apenas derrotar a abelha rainha sem levar dano. Eu precisei de somente mais uma tentativa, usando a ultimate logo de início para derrotar a primeira leva de inimigos, deixou a fase bem mais tranquila. E pegando a última conquista que faltava, terminamos a platina do jogo Ben 10. É isso, pegamos finalmente. Ai, caramba. Joguinho bem divertido, mano. Joguinho bem divertido, mano. Tava com muita saudade de jogar um joguinho assim. Ben 10, na verdade, né? Joguei muito na minha infância. Cara, ele é bem curtinho e tal, mas ele é divertido. Valeu, chat, mas os fãs mesmo preferem ser chamados de benáticos. Virou um astro de quinta. É o que eu falo, a fama transforma todo mundo em mané. No geral, sobre esse jogo eu me diverti demais com ele. Além, é claro, da minha nostalgia, tanto com o desenho quanto os jogos do Ben 10 no PlayStation 2. Ele não é um jogo tão complexo, com mecânicas incríveis ou com uma história profunda. Mas ele entrega uma coisa que vem faltando nos jogos ultimamente, que é diversão. Às vezes você não precisa de algo com gráficos incríveis ou com a jogabilidade mais inovadora. Às vezes você só precisa do simples para se divertir. E as pessoas esquecem que no final de tudo é isso que importa em um jogo.
diversão. E esse jogo aqui me entregou isso. Algo que eu realmente precisava nesses dias. Esse jogo foi curto, eu demorei 10 horas pra platinar o jogo, mas me deixou com aquele gostinho de querer mais, sabe? Algo que geralmente não me desperta quando eu termino um jogo. Então é isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixem um like e se inscrevam no canal para as próximas platinas como essa. Até mais! Pior desenho que eu já vi na minha vida. Sério, cara? É o meu preferido.